O conhecimento é a luz através do qual você encontrará o seu caminho. Saravá, meus irmãos! Sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Elton Alessandro e aqui neste canal a gente fala de expansão da consciência, mediunidade e espiritualidade de uma forma geral. Se você ressoa com esse assunto, te convido a se inscrever no meu canal e a participar interativamente para a gente poder fortalecer e expandir esse espaço de reflexão. E a reflexão que eu gostaria de trazer hoje foi a reflexão que eu tive aqui em casa com a minha esposa, né? Então, essa semana a gente estava dialogando bastante, ela trouxe uma situação que aconteceu na sala de aula, ambos somos professores, e aí ela falou que teve um aluno que fez uma pergunta um tanto quanto desafiadora para ela naquele momento, e era uma pergunta que eles não tinham um nível de consciência tão adequado para se aprofundar naquele saber, né? Então ela teve que fazer uma adequação daquele conhecimento para poder passar para eles de uma forma reflexiva, que eles pudessem entender e a partir dali expandir a profundidade daquele assunto, né? Então, isso para todos os temas, tá, gente? Não estou falando que é o tema que a gente aborda aqui neste canal. Então, isso fez a gente pensar aqui, né? Quais são os níveis de consciência, de que maneira a gente está interagindo com esses níveis de consciência. E dentro desse diálogo, né, a gente estava fazendo uma analogia mesmo, né? Então, com os níveis de consciência, aqui eu me coloco como um estudante espiritual, né? Não um professor, tá? Que fique bem claro isso. É como se fosse separado por agrupamentos, né? Nós, seres humanos, precisamos rotular, classificar, colocar em caixinhas para que a gente possa ter um entendimento melhor das coisas, né? Então, quando a gente fala de nível de consciência, a gente pode fazer uma análise aí como se fosse uma escola, né? Então, o que a escola, na verdade, realiza? Primeiro ela agrupa ali, ela separa por grupos, né? Educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, porque ali eles vão ter mais ou menos a mesma idade, mesmo nível de consciência, de conhecimento, e aí a partir dali o professor começa a integrar a turma e avançando esses saberes conforme eles vão evoluindo. É claro que um ou outro aluno pode ter uma vivência diferente e vai trazer esse conhecimento para a gente abordar ali dentro daquele tema daquela aula, né? Só que se a gente for trazer isso para o assunto, para a nossa caminhada espiritual, para a nossa caminhada de autoconhecimento, não é diferente. Só que ao invés da gente ir lá buscar na escola, a gente vai buscar isso de formas diferentes. Então, alguns vão para escolas religiosas, onde a gente vai ter níveis e graus de consciências diferentes. Outros vão para ordens ocultistas, que também são separados por graus de estudos, enfim, não cabe a mim ficar falando muito dessa parte. Mas, e aí a gente tem o autoconhecimento também, que vai trazer esse nível de consciência para mim, né, principalmente. E aí a gente vai ter ali uma análise ali, né, de como eu me conheço, que nível que eu estou, mas ele não é algo racional, descrito tão certinho assim. Mas fica a reflexão para a gente fazer, para a gente se autoavaliar antes de qualquer coisa, né, a gente se autoestudar, que qual é o nível de consciência que você está nesse momento, né? O que você está fazendo com essas informações para trocar sua vida melhor? De que maneira você está tocando essa sua vida? Você tem consciência que você é um espírito? Você tem consciência que está tendo uma experiência espiritual? Ou você ainda está apenas como seres humanos aqui, vivenciando, sem ter noção disso, né? Então, quando a gente fala do caminho do autoconhecimento, é quando a gente começa a reconhecer como agentes espirituais. E a partir daí a gente começa a se aprofundar nos estudos, né? E a outra coisa que eu gostaria de trazer hoje, né, um vídeo curtinho, eu tô com algumas demandas aí profissionais, pessoais de estudo também, então não dá pra gente ficar se aprofundando muito. Mas eu gostaria de trazer a indicação de um livro, este livro aqui que chama O Cavaleiro Preso na Armadura. Foi uma pessoa muito querida, uma pessoa que está no nível de consciência que eu não consigo nem mensurar para vocês, que me indicou. Na época eu fiz a leitura, guardei ele, fiz uma reflexão, tive uma compreensão. Numa segunda leitura eu tive uma outra, e recentemente eu falei, poxa, por que eu não vou fazer um vídeo indicando esse livro? E aí eu resolvi ler novamente, e pode parecer clichê, né, para algumas pessoas, mas toda vez que a gente lê um livro, a gente assiste um videoclipe, vê um vídeo, um filme, alguma coisa do tipo,
a gente sempre vai ter uma compreensão diferente daquilo que a gente está vendo. Porque o nosso momento de consciência vai mudando, porque ele vai agregando outras informações, a gente vai evoluindo, a gente vai tendo outras percepções e aí acaba mudando o nosso nível de compreensão conforme a gente vai amadurecendo também, né? Então, eu separei aqui algumas frases que é bem marcante, que para quem está no caminho do autoconhecimento, e se você souber olhar com outro viés reflexivo, dá para você se aprofundar e tirar bastantes aprendizados dessa leitura, tá? O livro fala basicamente de um cavaleiro que ele saía para resgatar as donzelas, ele tinha uma armadura linda, perfeita, só que ele tinha um egocentrismo assim fenomenal, digamos, pela sua armadura, né? Então ele não se importava muito ali com o seu lar, com seu filho, ele só falava da armadura, né, das cruzadas que ele participou, ele enaltecia isso. Então vai falar que ele ficou, de tanto tempo que ele ficou ali enaltecendo aquela máscara, aquela armadura, ele ficou presa dentro dela, né? E aí, para que ele se soltasse dessa armadura, ele precisa percorrer o caminho da verdade. E dentro do caminho da verdade, ele precisa passar por 3 castelos, né? Que seria o castelo do silêncio, o castelo do conhecimento e o da ousadia. Não me recordo o outro nome agora. Mas cada um desses capítulos você consegue tirar informações fantásticas para fazer uma autoanálise, fazer uma reflexão e se aprofundar. Espero que esse livro te ajude, assim como me ajudou, né, quando eu cheguei no caminho do autoconhecimento. Toda hora a gente vai se aprofundando, não existe um término, existe só ir galgando e cada vez mais se conhecendo e buscando. Quando você acha que está legal, você percebe que não está nada aí legal, mas é uma ótima recomendação para a gente se aprofundar. Vou compartilhar com vocês algumas frases aleatórias aqui, mas se você ler, você vai entender o contexto e vai poder se aprofundar. Então, bem no início do livro tem uma frase aqui dele que fala assim: ao pensar nisso, percebeu que a armadura realmente o impedia mesmo de sentir muita coisa. E ele usava havia tanto tempo que tinha esquecido de como era a vida sem ela, né? Qual máscara aí, né? Que armadura você está usando há tanto tempo que te impede de sentir outras percepções, outros sentimentos? Problemas nunca me deixaram balançando. São oportunidades que estão chegando. Como que você encara os problemas quando aparecem para você? De que forma você lidar com os problemas? É desafiador, né? Isso aí é uma pergunta que a gente tem que responder internamente para nós. Estamos todos presos a algum tipo de armadura, né? Que armadura que você está presa? Que tipo de armadura que você está carregando aí, meu amigo? Outra frase aqui bem marcante, né? Principalmente para mim, porque eu fui estudar em várias escolas religiosas, nunca parava em lugar nenhum, sempre tentando me encontrar, até que finalmente, digamos que agora eu sei que o caminho do autoconhecimento é um caminho que tem validado bastante para mim, mas é uma frase que toca na gente uma reflexão, que é: uma pessoa não pode fugir e aprender ao mesmo tempo. Ela precisa permanecer por algum tempo no mesmo lugar. É bem impactante, né? E verdade, né? Então, vamos ver de que maneira isso ressoa para você. Você tem parado para aprender? Você tem parado para ouvir, né? Outra parte aqui bem interessante que é: quando você aprender a aceitar em vez de ter expectativas, seus desapontamentos serão menores, né? Será que você anda projetando muita coisa nas pessoas que você anda convivendo? Como que anda a sua análise referente à sua projeção, não tua, a sua projeção no outro, né? Se aqui a gente pode dizer que isso é correto, né? Mas será que você anda projetando, né? Todos nós, de alguma forma, às vezes a gente acaba lidando com isso. Então, quando a gente vai para o caminho do autoconhecimento, a gente acaba aprendendo a lidar com essas coisas mais fáceis. Outra reflexão aqui: a viagem pelo caminho da verdade nunca termina. Cada vez que volto aqui, encontro novas portas, enquanto minha compreensão se expande gradativamente. É o que eu falei anteriormente aí, né? Então a gente só começa no caminho. Então, quando a gente acha que encontrou todas as portas, aparecem novos corredores, novas portas para a gente abrir, novos desafios, novos problemas, né? Então, desconfie de facilidade.
Outra aqui bem interessante que eu anotei que fala assim: logo irrompeu em sua mente que durante toda a sua vida perderá tempo falando sobre o que tinha feito e o que iria fazer. Nunca desfrutará do que estava realmente acontecendo. Para quem já está um tempo no caminho do autoconhecimento, é muito comum a gente falar assim, trazer a presença, né? Então essa frase eu acredito que ela dá para fazer um comparativo, vamos dizer assim, né? Será que você anda projetando muito o futuro? Ou você está vivendo o passado e está esquecendo de viver o momento atual presente? É fácil eu questionar você, né? Mas por vezes, até no meu dia a dia, eu me pergunto, né? Opa, quando eu me pego divagando mentalmente por aí, eu olho e falo, calma aí, respira, traz a respiração. Eu aprendi isso, porque trazer a respiração nos traz para o momento presente e aí a gente volta dessa divagação do futuro ou de ficar sofrendo pelo passado, né? Deixa eu trazer mais duas últimas mensagens para a gente terminar aqui a nossa reflexão das mensagens, né? E uma delas fala assim: o silêncio é para um, mas o conhecimento, esse sim, é para todos, né? Não tem nem o que te questionar. O conhecimento é para todos, né? Lembra aí da mensagem aí sobre o lado do cristianismo aí? O conhecimento, o que o conhecimento faz com a gente, não é? E para encerrar essa reflexão que a gente tem aqui no livro, tem uma passagem aqui que fala aqui: o conhecimento é a luz através do qual você encontrará o seu caminho. E aí eu pergunto para você, que caminho que você está trilhando? Que caminho você deseja trilhar, né? Qual caminho aí tem sido? O que eu posso trazer e refletir com vocês é que não existe facilidades. O caminho a gente começa e a gente vai se descobrindo durante o caminho, né? A gente ficar projetando mentalmente não vai chegar lá não. Então a gente tem que pôr em ação e começar essa caminhada. Certo, meus irmãos? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você goste. Deixe aí a sua análise, seu comentário. Eu vejo que algumas pessoas estão com vergonha, estão timidamente, né? Nosso canal é um canal pequeno, não é um canal que a grande massa não é um assunto que as pessoas normalmente gostam muito de ouvir. São as pessoas que estão nesse caminho, que estão se desafiando a se conhecer, a se aprofundar nas profundezas do seu interior, vamos dizer assim. Então, se você é um desses que estão chegando aí, que gosta do assunto, deixa seu comentário aí, porque eu percebo que algumas pessoas timidamente vêm às vezes no meu DM, às vezes vêm ali me mandar uma mensagem, às vezes vêm tirar algumas dúvidas. E o intuito desse vídeo é a gente trazer essas reflexões, não só por aquilo que eu já passei, por aquilo que eu estou passando, mas para a gente abrir um canal de discussão, vamos dizer, uma rede, vamos fomentar uma rede reflexiva sobre espiritualidade, autoconhecimento, porque se a gente for ver, está tudo interligado, é nós, seres humanos, que aprendemos a classificar, rotular e separar as coisas, né? Então, por hoje é isso. Gratidão, meus irmãos.